Olá, caros alunos. Iniciemos nossa primeira aula sobre a história da filosofia. Em primeiro lugar, o que significa a palavra filosofia? Como muitos já sabem, o termo filosofia é um termo cuja etimologia grega nos remete apenas ao significado inicial, philos, amigo, e sophos, sabedoria. Mas seria difícil defini-la em um conceito, tendo em vista que definir é impor limites, e a filosofia ela busca exatamente ultrapassá-los, mesmo que para isso a gente tenha que reconhecê-los. Apesar da fama ter sido atribuída aos gregos, é importante também a gente salientar que diversos povos já dispunham de reflexões sobre o mundo, a vida, a ciência, a arte. Os egípcios, por exemplo, eles já possuíam a arte do cálculo, os babilônios a da astronomia. Muitos atribuem a origem da filosofia aos orientais, mas não desmerecendo a sabedoria oriental, ela se baseava mais em convicções religiosas, míticas, semelhantes àquelas dos gregos antes da filosofia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que se deu passagem do mito ao logos. Os gregos, que inicialmente sistematizaram esses conhecimentos, por isso que a gente atribui a eles essa ideia, porque eles sistematizaram de maneira racional os conhecimentos. É como se alguém soubesse algo, mas não soubesse explicar o que soubesse, não se questionasse sobre aquilo que ele sabia. Há muitas pessoas que, por perceberem o valor quase incondicional que a gente dá na ciência nos dias de hoje, atribuem à filosofia a sua origem, Falam, inclusive, a ciência ela é originada da filosofia. Isso não é totalmente um equívoco, mas a filosofia ela não deixa de existir para dar origem à ciência. A gente sabe que a ciência, ela inclusive é passível de ser questionada em suas verdades. A filosofia se situa exatamente na pergunta, sobre as coisas, e não na resposta. A ciência fica querendo dar resposta o tempo inteiro, apesar de se levantar diversas hipóteses que posteriormente dão origem a avanços no conhecimento. A ciência ela sempre pensa naquela questão da ideia de certeza. A filosofia não, ela sempre coloca como incerto. Não é à toa que muitos consideram o filósofo como um chato insatisfeito, pois está sempre questionando verdades ditas indubitáveis, O Sócrates mesmo era um chato da época, Todo mundo ficava lá olhando aquele cara fazendo perguntas o tempo inteiro e tal, como uma pessoa muito chata. Mas chata não que sentido, por quê? Ele exatamente queria reconhecer o que era a verdade, Buscar a verdade em si. Para começar, eu vou tentar citar um pouco o terreno no qual nasce essa filosofia, a fim de evitar que ela seja confundida com as linguagens religiosas, míticas, poéticas que existiam na Grécia Antiga. É preciso salientar que estamos falando de uma época, na Grécia, aproximadamente 2.700 anos atrás. Só para se ter uma ideia, os grandes avanços tecnológicos, sem os quais hoje achamos quase impossível viver, eles só ocorreram no século passado. A gente hoje, por exemplo, o computador, celular, essas coisas que a gente hoje em dia utiliza quase constantemente, só no século passado. Então, dito isso, a gente pode compreender o que a filosofia significou para aquele povo. Naquela época, ainda não havia uma religião formada entre os gregos, com fundamentação sistemática, como entre os judeus, por exemplo. Os gregos eles tinham religiosidade, mas não uma religião. A crença mais difundida era do politeísmo, ou seja, a crença que existiam vários deuses, Daí que vem Atenas, Daí que vem Afrodite, Zeus, etc. Entre os escritos que fazem referência a esses deuses, nós temos os de dois grandes poetas da época, que é Hesíodo, que escreveu a Teogonia, isto é, a origem dos deuses, e os Trabalhos dos Dias, e Homero, que escreveu a Odisseia e a Ilíada. Então, na verdade, o de Homero é mais conhecido. Hoje em dia a gente tem filmes aí sobre a Odisseia, sobre a Ilíada. Entre os diversos acontecimentos descritos nesses poemas e na própria transmissão oral dos mitos, que era a principal fonte de transmissão dos mitos, nós temos algumas crenças que diferem muito das crenças atuais. Por exemplo, os deuses eles eram antropomorfizados, ou seja, eles eram descritos com características humanas. Eles tinham raiva, inveja, disputavam entre si, gerava uma grande confusão. Imagine que alguém sacrificasse um boi, por exemplo, a Ares, que era o deus da guerra. Isso poderia despertar a ira de outros deuses. Isso acabaria provocando a guerra. Os deuses com o domínio romano
posteriormente foram renomeados, mas na verdade continuaram sendo os mesmos deuses, né? Só com as mesmas características, mas com nomes diferentes. Eles permaneceram com as referências anteriores. Zeus, por exemplo, né, o deus dos deuses, ele passou a se chamar Júpiter. Afrodite, que era a deusa do amor para os gregos, passou a se chamar Vênus, né? Inclusive a gente tem hoje algumas referências muito grandes a Vênus, né? Quando se fala em amor, sexo, etc. E assim por diante. Também havia o relato da existência dos semideuses, por exemplo, Aquiles, Hércules, Teseu, Perseu. Em suma, os semideuses, eles eram os filhos de um deus ou de uma deusa, né, com o ser humano. Por isso, eles mantinham as características que colocavam acima dos outros seres humanos e eram descritos geralmente como heróis gregos. Quem assistiu a Ilíada, né, viu lá o Aquiles, né, que era um semideus. Também havia a descrição de diversos outros seres míticos, como as ninfas, as musas, as quimeras, ciclopes, esfinges, com características fantásticas, né? Outra curiosidade está em alguns termos que temos em nosso uso comum, com outros sentidos. Por exemplo, inferno para os gregos era o lugar governado por Hades, né? Ou Plutão para os romanos, no caso. E não se restringia aos pecadores, mas era o destino de todos os mortos. Então não importava se você era bonzinho ou mal, você ia para o Hades. O demônio, ou daimon, era com um gênio inspirador, não era necessariamente mal. Não daria conta de descrever, em poucas palavras, a riqueza de detalhes da cultura grega. Mas essa pequena abordagem é só para poder dizer que tudo o que acontecia tinha uma explicação mítica. E mesmo que limitada, era muito mais do que se conformar com os acontecimentos sem buscar uma explicação. Por isso é nesse berço que a filosofia vai nascer e vai se desenvolver. Tradicionalmente, se diz que a filosofia, o termo filosofia, foi cunhado por Pitágoras. Quem já ouviu falar em Pitágoras, que era matemático, inclusive, o teorema de Pitágoras que a gente estuda muito. E como muitos escritos antigos se perderam com o tempo, nós temos que nos contentar em certos momentos com a tradição. A filosofia surge no momento em que o homem passa a superar os problemas elementares de sua subsistência, as necessidades para a sua sobrevivência. Nesse sentido, nós podemos dizer que a filosofia é inútil, visto que ela não surge a partir de uma necessidade primordial e nem se presta a um utilitarismo. Assim como a ciência, a filosofia também busca um método racional para abordar a realidade. Contudo, não a fragmenta, nem o faz em função de uma finalidade, assim como a ciência faz. Assim como a religião, ela também busca a totalidade, mas ela almeja uma explicação mais racional, ela supera essa visão mítica, a simples crença. Lógico que a gente não vai desmerecer nenhum tipo de religião, aspiração humana ou divino. A filosofia é só uma abordagem diferente. O saber da filosofia é um saber buscado pelo saber, como o da criança. Naquela fase dos porquê, a criança, principalmente naquela fase 3, 4 anos, 5 anos, que ela começa, por quê? Por quê? O filósofo é esse cara que fica sempre o tempo inteiro perguntando por quê. A gente com o tempo vai perdendo essa capacidade de admirar com as coisas, Acabamos por aceitar tudo de maneira passiva. A gente aceita tudo como se fosse óbvio, mas nem sempre é. O ser humano, diante de tanta corrida pela subsistência, ele tem deixado de ser sujeito para ser objeto. E, ironicamente, ele está voltando ao estado inicial da evolução humana. Apesar de não se limitar a uma utilidade, a filosofia ela acaba fazendo com que se resgate uma visão racional do mundo e influenciando vários aspectos da vida humana, entre eles a ética, a própria ciência, as artes, a política, etc. É nesse momento que eu faço um convite. Que tal a gente deixar o silêncio ignorante e olhar o mundo com os olhos de quem perscruta o sentido de todas as coisas? Então, a partir da próxima aula, nós vamos então começar a conhecer quem foram as primeiras pessoas que enxergaram o mundo dessa maneira. Cícero, certa vez, disse que não há nada tão absurdo que não possa ser encontrado nos livros dos filósofos. Contudo, como Will Durant vai dizer no livro dele A História da Filosofia, da coleção Os Pensadores, a filosofia tem essa característica, de não permanecer estagnada. Na verdade, a gente pensa que a ciência é que não permanece estagnada, mas a filosofia é que não permanece estagnada. Ela não se contenta com as respostas. Toda ciência começa como filosofia,
e acaba como arte. Surge na hipótese e flui para a realização. Filosofia é uma interpretação hipotética do desconhecido, como na metafísica, ou do conhecido de forma inexata, como na ética ou na filosofia política. É a trincheira adiantada no cerco à verdade. Ciência é o território capturado, e por detrás dele ficam as regiões seguras, nas quais o conhecimento e a arte constroem o nosso futuro imperfeito e maravilhoso. A filosofia parece estar parada, perplexa, mas isso é só porque ela deixa os frutos da vitória para suas filhas, as ciências, enquanto ela própria segue adiante, divinamente descontente, em direção ao incerto e ao inexplorado. Então encerremos nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem deixar nos comentários, vai ser um prazer respondê-los. Muito obrigado.